Muito bem, tá aí na tua tela o retorno que a gente faz a Gálatas. A gente aqui abre a live falando de Lamentações, mas fecha a live falando em Gálatas. Que loucura, hein? Então, o que é que nós vamos falar sobre Gálatas? O que temos para falar sobre Gálatas? Uma rápida introdução para você saber o que é que a gente está falando. Lembre-se, eu comecei alguns dias atrás a percorrer o caminho analisando a carta de Paulo aos Gálatas, trecho por trecho. Então nós vamos longe, não sei onde é que nós vamos parar com essa carta de Gálatas aqui. Mas a gente não tem pressa, né? Você tem? Não tem. Não tem que ter. Porque evangelho não é um lugar para chegar, evangelho é um caminho para a gente percorrer. Então vamos andando e a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. Bom, nós falamos muitas coisas, tivemos uma introdução histórica, técnica sobre o livro, e depois que nós entramos no livro, chegamos ao momento em que nós entendemos, Paulo falando ali a partir do capítulo 1, que graça é uma situação, uma realidade que não escapa dos nossos olhos e não pode escapar dos nossos olhos em nenhum momento da nossa caminhada. Por que a gente disse isso? Porque Paulo começa a apresentar a sua defesa. Ele está combatendo os judaizantes, homens que foram até as igrejas na Galácia e contaminaram quem estava lá, e a carta ela tem essa finalidade, né? Abrir os olhos do pessoal, dos Gálatas. Olha, vocês estão sendo enganados, eles estão apresentando a vocês outro evangelho. Se quiser saber mais disso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, nas lives anteriores. Mas enfim, Paulo então começa a falar sobre isso e deixa muito claro que o evangelho que ele apresenta é o evangelho da graça de Deus. E aí a gente entrou nesse assunto, graça de Deus. E fomos destrinchando versículo a versículo. Agora a gente vai aí, como você está lendo na tela, o 11 e o 12 de Paulo aos Gálatas. Deixa eu achar aqui onde eu vou colocar isso. Deixa eu achar. É esse aqui mesmo. Então vamos lá. Ó, tá na tua tela aí o versículo 11 e 12. Só esses dois que nós vamos ler e vamos aprender alguma coisa com eles. Diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O que é que eu quero falar com você baseado nisso aqui que nós acabamos de ler? Deixa eu achar aqui, ó. Quero que você perceba que a graça de Deus, ela salva as pessoas que, mesmo não entendendo o evangelho, são alcançadas por Jesus Cristo. E é importante a gente falar isso. Antes de mais nada, quero rapidamente abrir essa conversa dizendo o seguinte: isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar e conhecer o texto, mas isso quer dizer que a graça, ela vai além do intelecto, ela vai além da ação na mente de alguém e da compreensão do evangelho. Sim, é importante compreender o evangelho, mas entendo que esse é um processo. Paulo está defendendo o seu apostolado aqui. E ele diz assim: olha, o evangelho que eu apresentei para vocês, ele não me foi ensinado por homens. Eu não sentei lá com os outros apóstolos de Jesus para aprender alguma coisa sobre o evangelho. O que eu aprendi foi o próprio Cristo que revelou a mim. Interessante a gente passear em cima dessa realidade que Paulo está dizendo, porque às vezes uma coisa bonita que acontece é que a gente se converte, a gente é alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira muito, muito realmente diferente às vezes. Uma maneira... Opa, peraí gente, um minutinho só, que não é isso aqui. E também não é isso aqui. Ai, é isso aqui que eu quero. Pronto. A gente é alcançado por uma ação divina que vai além do entendimento. É a graça de Deus que nos alcança. Sim, para
conhecermos Jesus, precisamos conhecer Jesus. Mas a graça é uma coisa realmente muito especial que vai além do que entendemos. A experiência da salvação tem mais a ver com amor e identificação com o amor de Deus por nós do que a compreensão do Evangelho. Quando nós somos tocados pelo amor de Deus, alcançados pelo amor de Deus, é essa obra que Ele faz em nós. É claro que a partir daí entramos num processo de esclarecimento, entramos num processo de renovação de mente, entramos num processo em que nós nos tornamos pessoas que buscam o ideal que é o ideal do Cristo, queremos ser parecidos com Ele. Mas a graça, ela rompe essas barreiras. A graça rompe essas situações. A gente não ama porque compreende completamente, não é? Amor é alguma coisa que está além disso. O amor, é claro, deve ser acompanhado no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, na vivência de um relacionamento, pela compreensão para com o outro. Mas a gente pode entender que Deus, através da graça, nos alcança mesmo quando não entendemos. Mesmo na escuridão da nossa existência, mesmo no mar das nossas dúvidas, a gente é alcançado e amado por Deus. Eu já disse aqui em alguma live anterior, eu não lembro quando, que um grande problema que temos é não sabermos lidar com as nossas dúvidas. E Evangelho não é a ausência de dúvidas. Se você ouviu isso por aí, essa não é a realidade do próprio Evangelho apresentado no texto bíblico. As dúvidas sempre estarão diante de nós. Nós lidamos com algo transcendente. O Deus bíblico é o Deus inexplicável. É o totalmente outro, chama ele assim Calbart. É o totalmente diferente. Então nós não temos a explicação de todas as coisas. Paulo nos diz que hoje vemos como por espelho, mas um dia veremos face a face. Isso se refere a esse mistério que acompanha a realidade do Evangelho e da vida de quem quer viver o Evangelho. Mas nós nos refugiamos sempre no amor de Deus e na certeza do seu caráter bondoso para conosco. Paulo, é interessante isso, ele nunca foi tocado pelo evangelho que ele perseguiu e tentou destruir. Não é verdade? Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele estava lá quando Estevão foi martirizado, gente. Ele viu e consentiu com a morte de Estevão, que olhava para o céu e narrava àqueles que estavam diante dele a visão que ele tinha. Essa visão, essas falas, essas coisas, essa teologia apresentada por aqueles que ele perseguia, não tocaram a vida dele. Ele era um homem qualificado, preparado e conhecedor de muitos assuntos, mas aquilo, o evangelho estava para ele encoberto, estava para ele longe do seu alcance, né? E isso tudo só é derrubado efetivamente quando Jesus encontra com Paulo no famoso caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Quando Jesus, o Cristo, se revela a ele, todas as suas certezas caem por terra. E ele se depara com algo que é o inexplicável. Uma coisa interessante para a gente pensar é que a imagem de Paulo a respeito de Jesus era qual a imagem? Um criminoso que foi condenado adequadamente e crucificado adequadamente. Não se engane em pensar que as pessoas tinham outra visão sobre Jesus. Sim, os seus discípulos sim, e aqueles que andaram com ele sim. Mas a grande multidão, a liderança de Roma, homens como Paulo, viam Jesus simplesmente como um baderneiro, um revolucionário que queria, de alguma maneira, afrontar Roma.
e que foi morto. Ele era um criminoso. Mas agora, Paulo, no caminho de Damasco, vê Cristo ressurreto. Jesus aparece a Paulo e fala com Paulo. Toda a estrutura teológica de Paulo, verotestamentária, ou seja, baseada, obviamente, na cultura e na religião que ele desenvolveu na sua existência, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, como ele mesmo diz, se desmoronam. Porque o judeu, ele acreditava na ressurreição. Mas na ressurreição de quem? Dos justos, do judeu cumpridor da lei. Agora, diante dele estava um, faço aspas aqui, criminoso. Faço aspas gigantes aqui de novo, um condenado. Como assim? Como que esse homem que foi condenado pelo mal que fez, essa era a percepção de Paulo sobre Jesus, está aqui ressuscitado? Aquilo desmorona Paulo e todo o seu conhecimento cai por terra. E a partir dali, a vida de Paulo, obviamente, muda, porque o amor de Jesus o alcança. Jesus o repreende porque ele é aquele que o persegue, não é? Esse é o diálogo. Mas Jesus não o ameaça, não o destrói, nem nada disso. Jesus o convida a caminhar com ele. A partir daí acontece esse processo que Paulo narra nesse versículo que lemos. De Jesus, o próprio Jesus revelou a ele o Evangelho. E Paulo experimenta o amor, inclusive de quem ele perseguiu. Porque você pode imaginar como é que fica a cabeça de um homem como Paulo vivendo isso que eu estou dizendo aqui para você. É uma loucura. Paulo se desestabiliza completamente. Você se lembra que ele sai desse encontro com Jesus cego? E aí ele vai para a casa de Ananias. Ele se encontra com Ananias, não é? E Ananias, quando chega a Paulo, chega repleto de temor, mas de amor também. Porque a figura de Paulo ter se convertido já começou a se espalhar rapidamente. E quando Deus fala para Ananias ir até Paulo, Ananias demonstra temor. Mas Deus o envia e diz para ele vai ser um instrumento meu. E ali em amor, Ananias ora por ele e Paulo é curado daquela cegueira física que representava a sua cegueira espiritual. E o amor o alcança, não é? Portanto, graça é manifestação de amor de Deus. E ela alcança aqueles que entendem, ela alcança aqueles que não entendem. É um fenômeno realmente especial pensarmos na graça de Deus. Não temos o entendimento completo disso e nunca teremos. Mas que os nossos joelhos estejam sempre dobrados e a gente esteja sempre prostrado diante desse Deus que nos ama e que opera a sua obra de salvação a despeito de entendermos muitas coisas e permite que a gente viva o esclarecimento do seu amor por nós, do caminho que é andar no Evangelho no decorrer da nossa vida. E é isso aí, que Deus nos abençoe, que essa experiência de Paulo, de alguma coisa, de alguma forma, nos ensine, não é? Que tem coisas que a gente não vai compreender. O importante é que o Espírito haja em nós e o nosso coração se volte para o Senhor e reconheçamos o amor dele por nós dia a dia.